O motivo da nossa alegria não pode ser outro, é apenas um. É que as misericórdias do Senhor, todas as manhãs, elas são novas. Elas são renovadas. A palavra fala que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Que bênção, né? Saber que Ele não dispensa a nós misericórdia. Ele é misericordioso, Ele é o Deus, Ele é o Pai das misericórdias, Ele é a misericórdia. Irmãos, graças ao Senhor que nesses últimos dias nós temos o falar do Pai, e o Pai tem falado, e o que é mais importante ainda, Ele tem colocado em nós este anelo, este anseio, esse desejo para ouvir a sua voz. Porque, irmãos, se a gente for reunir como igreja do Senhor, e se nós não tivermos este anseio, este anelo por ouvir a voz do nosso Pai, nós não teremos o falar dEle. E a gente vai ver o quão importante isto, vamos tratar hoje à noite. Nós iríamos para Anastácio, mas ficou para o próximo domingo, né? E graças ao Senhor também, porque nós temos irmãos e irmãs que de fato já ganharam uma experiência real de regeneração, são do Senhor. E hoje nós vamos tratar de um assunto, desmamar para crescer. Domingo passado nós estudamos esse salmo, o versículo 1, sobre a beleza da humildade. E hoje nós vamos pegar o versículo 2 e vamos estudar um pouquinho sobre o que significa ser desmamado para crescer, né? Então vamos ler juntos aqui o Salmo 131, apenas o versículo 2, que diz assim: pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Vamos ter uma breve palavra de oração. Nosso Pai, te louvamos e agradecemos ao Senhor, porque Tu nos ensinas, até mesmo quando nós estamos dormindo. Pai, obrigado porque muitas coisas o Senhor tem se revelado a nós pela Sua palavra. Nós não queremos conhecer a Teu respeito, Pai. Queremos conhecer a Ti mesmo, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem Tu enviaste. Pai, tira de nós toda a ansiedade, toda a inquietação, acalma o nosso coração, para que então possamos ouvir a Tua voz de uma maneira que nós sejamos edificados. Fale de uma maneira que sejamos, ó Pai, edificados, tenhamos alegria no receber a Tua voz, a Tua palavra que é poderosa, que tem o poder para nos edificar. Por isso nós confiamos a Ti mesmo esse tempo de reflexão bíblica e esperamos tudo de Ti, Senhor. Fala conosco, em nome de Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, esse salmo aqui, ele foi e tem sido um salmo de bastante controvérsias na vida de muitos irmãos. Claro que o Senhor sempre vai nos orientar, o Senhor sempre vai e quer e deseja que nós então aceitamos as suas correções. O Senhor quer nos moldar, o Senhor quer nos aperfeiçoar, para que então possamos galgar este caminho da cruz até a glória. Ele já fez tudo por nós. Irmãos, agora uma coisa que nós não podemos crer é de uma forma distorcida daquilo que está escrito. Nós temos que crer como está escrito. Paulo fala, 1 Coríntios 15, 2, se nós não crermos como está escrito, ou como foi anunciado para nós nas Escrituras, a nossa crença, ela é uma crença em vão. Então não adianta nada se nós de fato não crermos segundo é a palavra. E uma das coisas que gera muita confusão é a questão de doutrina de igreja. Claro que a igreja é uma igreja que é doutrinada pelo Senhor. E a igreja, muitas vezes,
tem aí os seus estatutos, e isso gera muita confusão. Estatuto não tem nada a ver com a palavra de Deus. Estatutos que são elaborados por homens, talvez para uma administração, uma coordenação melhor do templo. Mas naquilo que concerne a edificação do corpo de Cristo, a vida da igreja, não tem nada a ver com um estatuto elaborado pelos homens. É pela palavra, sempre pela palavra, o que vai trazer um norte para as nossas vidas e as Escrituras. E tem que ser dessa forma, não pode ser de outra maneira. Agora também nós não vamos, irmãos, sermos desmamados. E Deus, o Pai, só irá desmamar os seus filhos. Não vai pensar que, nesse sentido espiritual que nós vamos tratar hoje aqui, o Deus, o Pai, não tem nenhum desejo de desmamar alguém que não é seu filho. Uma mãe, ela não tem responsabilidade em desmamar uma criança que não é seu filho, que não é sua filha. Então, a nossa experiência cristã, ela começa com o novo nascimento. Estão me compreendendo? Porque por que muitos não crescem? Às vezes ouvindo a palavra constantemente, até lendo a Bíblia, não cresce por quê? Porque sem o novo nascimento, não haverá um crescimento saudável, natural da vida da igreja. E não adianta muitas pessoas desejar que Cristo seja sobre a sua vida. Nunca vai ser dessa maneira. Primeiro, Ele tem que substituir a nossa vida. Não mais eu, mas Cristo. A vida cristã é uma vida toda ela inclusiva, começando na morte de Cristo que nos substituiu e também nos incluiu na sua morte e ressurreição. Quando cremos, quando estamos unidos a essa experiência real de morte com Cristo para o pecado e de ressurreição para uma vida nova, se isto é verdadeiro em nós, somos nascidos de novo. Então o Pai, os primeiros passos da vida cristã, Ele vai nos amamentar com leite. Pedro fala, 1 Pedro 2,2, desejai. A palavra ali, desejai ardentemente, que a criança recém-nascida, ela tem um profundo desejo de se alimentar da palavra, o genuíno leite espiritual, para que através dela você seja dado crescimento para a salvação. Mas que salvação que é essa? A salvação da alma. Nós já não somos salvos. Por que crescimento para a salvação? Crescimento para a salvação rumo à maturidade espiritual. Este é o projeto de Deus para nós, como Ele disse em Oséias, capítulo 6, versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Primeiro conheçamos e prossigamos. Conheçamos e prossigamos. Como é a carreira cristã? Conhecendo o Senhor, olhando para Ele, não que Ele está longe. Paulo diz em Filipenses que o Senhor está perto de ti, na tua boca, no teu coração. Quando Ele está perto, não é que Ele está perto de mim, à minha direita, à minha esquerda, também, mas se você é nascido de novo, Ele está dentro do seu coração. Ele habita dentro, Ele mora dentro de você. Então, muitos infelizmente não crescem porque nunca nasceram de novo. Vivem uma vida mesclada, achando que são habitados pelo Senhor, e o Senhor não vai habitar em ninguém, irmão, que o pecado dessa pessoa não foi removido. O Senhor não pode habitar. A Trindade Santa não vem para dentro de ninguém que de fato não foi liberto do pecado. E os que não foram libertos do pecado, eles estão vivendo uma vida como que Sansão estava cego, empurrava aquele carro, aquele moinho,
e não acendia, não saía do lugar. Todos os domingos vão para a igreja de manhã à noite, semana inteira participando, mas nunca sai do lugar, não tem uma vida ascensional, uma vida de crescimento espiritual, não sai do lugar, porque nunca de fato nasceram de novo. Queridos, por que muitos não têm interesse em se reunir como igreja? Porque nunca nasceram de novo. Reunião da igreja é para aqueles que de fato creram no Senhor, estão unidos a Cristo. A palavra fala que aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. E se é um espírito com Ele, elas estão ligadas a Cristo, que é o cabeça. Então, elas foram inseridas, incluídas, batizadas em um espírito para dentro de um corpo. 1 Coríntios 12, versículo 13. Em um espírito, todos nós fomos batizados em um corpo. Então, os filhos de Deus, eles têm prazer na reunião da vida da igreja. Os que nunca nasceram de novo, embora conhecem toda a regrinha do novo nascimento, até pregam, mas se não tem essa experiência, não terá prazer em se reunir. E nós podemos afirmar com base nas Escrituras Sagradas, não julgando, nós não temos esse direito, mas Jesus disse assim: vocês irão conhecer uma árvore pelo fruto que ela produz. Como que vamos amar os irmãos se nós não nos reunimos, não temos prazer na comunhão? Quem não tem prazer na comunhão significa que nunca nasceram de novo. Irão perecer, conhecendo a Bíblia, devolvendo dízimos, reunindo, está eu, minha esposa, meus filhos em casa, a gente estamos cansados de igreja. Nunca nasceram de novo. É impossível, irmãos, alguém que é nascido de novo não ter prazer na comunhão. Então tem muitas coisas que Satanás tem colocado na vida dessas pessoas, primeiro para elas não ouvirem, porque este é um ambiente muito especial, porque temos o falar do Pai, e Ele deseja falar. Percebe, irmãos? Hoje em dia muitos aí, os que não são nascidos de novo, preferem viver uma vida usando as tecnologias, né? Eu escuto pela internet, então queridos, isso é trágico, isso é maligno. Todo filho de Deus, estou dizendo aqui, que de fato, às vezes não tem condições mesmo para reunir, para poder participar, aí sim vai ser edificado. E ela sabe o que está ouvindo também. Entende, irmãos? Porque nós sabemos, muitos aqui sabem, pessoas que escutam uma coisa aqui, escutam outra coisa ali, no final das contas, isso é armadilha, astúcia de Satanás para tirar, remover a pessoa do corpo. Se Satanás conseguir tirar você da centralidade de Cristo do corpo principalmente, ele te destrói. E te destrói com coisas boas, te destrói com a própria Escritura. As pessoas estão totalmente iludidas. Então, queridos, novo nascimento também, ele é muito imitado. Há muita imitação do novo nascimento. Muitas pessoas que imitam que são nascidas de novo. Às vezes, elas até frequentam a reunião da igreja. Às vezes, elas foram nomeadas presbíteros, diáconos. Eu sou nascido de novo. Deus me chamou para esse cargo. Não, irmãos. A única maneira de nós nascermos de novo é termos uma experiência com o Senhor Jesus Cristo em nossa morte e ressurreição com Ele. Senão, o Pai não vai operar em nós o processo de desmamar. Porque, irmãos, quando não há um crescimento, um avanço espiritual, nós temos que avaliar os princípios elementares das doutrinas de Cristo. Senão nós não vamos crescer. Estão me compreendendo, irmãos? Então, igual eu me referi aqui anteriormente, tem muitos aí que querem a vida de Cristo sobre a vida deles.
Então Cristo está sobre eles, mas eles têm a vida deles, mas nunca foram substituídos. Porque quando nós de fato somos substituídos, nossa velha vida pela nova vida de Cristo, Ele mesmo habitando em nós, aí vai haver crescimento, irmãos. De outra maneira, de outra sorte, não haverá possibilidade. Aquele livro de Gálatas que fala da nossa ascensão, Cristo revelado, Cristo vivendo e Cristo sendo formado. Então, há um crescimento espiritual, há uma busca por santidade, há uma busca pela formação de Cristo em nós. Isso deve ser algo muito real para as nossas vidas. Então nós precisamos ser desmamados para crescer. Se você nasceu de novo, você vai pegar aquele leitinho espiritual, vai mamar até um ponto que você precisa de deixar a mamadeira. Todo nascido de novo, ele sabe que ele precisa crescer, porque aquela primeira experiência com o Senhor, quando nós cremos em nossa regeneração, em nossa união com Cristo, ela é maravilhosa. Isso vai durar aí 1 ano, 2 anos, mas depois aquela coisa gostosa começa a acabar. Mas por que isso acontece? Porque você precisa de crescer. Então ele tira a sua mamadeira. Você não pode depender a vida inteira dos seus irmãozinhos para te dar o leitinho, né? Você tem que, por você mesmo, buscar diante do Senhor luz, entendimento, revelação na palavra, discernimento espiritual, para que você então possa crescer. A própria palavra, a própria palavra vai nos dar, e ela vai nos dar segundo o desejo do nosso coração, irmãos. Temos que ter este anseio pelo Senhor, este anelo pelo Senhor. Por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Porque desde a sua tenra idade, ele tinha um anseio pelo Senhor, um desejo pelo Senhor. Então, quando Davi foi desmamado, Deus começou a usá-lo e fazer grandes coisas com Davi. Já na sua juventude, ele enfrentou aquele gigante Golias e o venceu. Agora, por que Davi venceu Golias? Porque ele, quando Golias lançou palavras mal intencionadas contra o povo de Israel, estava atingindo o próprio Senhor. Então Davi disse: esse homem não pode viver, porque ele afrontou o Senhor Deus dos exércitos. E nós somos alistados nesses exércitos para batalhar as batalhas do Senhor, e nós seremos vencedores. Ô Davi, você está maluco, você não tem condições. Leve perante o rei. Moço, você é muito novinho, ruivo. Você diante daqueles gigantes, o que você é? Até o próprio gigante disse que Davi era um cão morto. Mas, queridos irmãos, Davi disse assim para Saul: quando estava cuidando das ovelhas de meu pai, veio um leão e eu matei o leão. Olha só como que ele amava as ovelhas. Ele estava sendo a figura de Cristo. E não foi isso que Cristo fez por nós, irmãos? O pecado, Ele destruiu, venceu por nós na cruz. E aquele urso também. Agora este gigante não deve viver, porque ele afrontou o Deus dos céus. E aí, as batalhas do Senhor nunca devem ser como as armas do mundo, porque Davi foi vestido com aquela armadura do mundo. Não, para mim é muito ruim, vai me atrapalhar. Ele se despojou daquela armadura do rei Saul e pegou um embornalzinho, pegou lá umas pedras e a sua funda e foi de encontro com o gigante. O gigante, quando viu, bem treinado, armado, todo revestido com a armadura, espada, na qual depois Davi o matou, com a sua própria espada. O que esse cão morto está querendo comigo? Eu vou te picar em pedacinho, seu baixinho.
e as aves do céu vai te comer. Muito bem. Você vem comigo com espada, suas armaduras, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E o que foi que aconteceu? Aquela funda bem na cabeça do gigante, porque o alvo era muito grande também, né? Não tinha como ele errar, e foi na cabeça, ele caiu, e Davi foi lá com a espada, com dificuldade, cortou a cabeça daquele gigante. E os filisteus, vamos embora daqui. Se esse menininho aí, esse rapazinho destruiu o nosso guerreiro, imagina o povo de Israel então. Mas eles reconheceram que Deus era com Davi. Irmãos, e Paulo fala a mesma coisa, irmãos. Se Deus é por nós, quem, irmãos, pode ser contra nós? Ninguém. Mas para isso, para sermos gigantes de Deus, temos que ser desmamados. Entende, irmãos? Deixar a mamadeirinha. Vamos navegar em águas mais profundas. Irmãos, quando nós somos desmamados, nós estaremos prontos para ouvir e nós nunca seremos envergonhados. Vamos ver alguns textos antes de nós entrarmos no estudo? Vamos ver em Isaías, capítulo 28. Vamos ler apenas o versículo 9. Tem aqui um princípio maravilhoso para nós aprendermos. Uma lição que o Senhor tem mostrado para nós, devemos nos apegar a ela. Esse capítulo inteiro, ele é maravilhoso, mas vamos pegar aqui esse versículo 9, que diz assim: porque se nós não formos desmamados, uma criança ela não está apta para aprender, se alimentar de coisas sólidas. Aí ele diz assim, olha, a quem, pois, se ensinará o conhecimento? Presta atenção, que não é conhecimento. A quem, pois, se ensinará o conhecimento? Conhecimento do Santo, dele, de Cristo. E a quem se daria a entender o que se ouviu? Acaso aos desmamados e aos que foram afastados dos seios maternos? Porque aí ele começa dizendo que os preceitos, mais preceito, não no sentido de religioso, mas, irmãos, nós só poderemos ter o conhecimento, entender aquilo que nós ouvimos, quando de fato somos desmamados pelo próprio Senhor. A palavra aqui, nesse Salmo 131:2, desmamado, significa gamel. Que a palavra gamel, ela tem uma raiz, que significa desmamados para sermos tratados, é uma raiz, e desmamados para amadurecermos, é a segunda raiz hebraica dessa palavrinha aqui, desmamados. Entende? Então nós precisamos de revelação nesse texto aqui, para compreendermos a lição que o Pai quer nos passar para nós. E nós vamos hoje, com a ajuda do Senhor, entender como que Ele faz esse desmame em nós, para nós então crescermos. Muitas pessoas às vezes não compreendem isso aqui, né? Desmamada. Não tem compatibilidade uma criança desmamada. Muitos dizem que tem que ser uma criança amamentada, ela vai se aquietar, mas não é isso que o Pai está dizendo aqui. Essa palavra hebraica gamel, desmamado, é para amadurecer, para crescer. E a criança, quando ela é desmamada, as mães sabem disso, quão difícil é, porque as mães choram, a mãe chora e a criança também chora. A criança esperneia, fica brava, fica inquieta. Então a mãe, com todo carinho, às vezes muitas mães colocam até uma pimentinha ali, né, para ficar amargo, para a criança não ir mais para o peito. Ou em outras palavras, filho, mamãe colocou aqui uma pimentinha para você parar de mamar no peito, já foi seu tempo de criancice. Agora você vai começar a experimentar o alimento sólido, para que por esse alimento sólido você seja dado crescimento para a tua salvação da tua alma. Criança desmamada se aquieta, ela fica ali querendo, chorando, a mãe também chora, mas ela vai ali, a mãe vai fazendo carinho, cafuné, até a criança deitar no seio
e ser desmamada. Ela vai querer outra coisa, porque ela percebe-se naturalmente que ela tem necessidade de comer algo para saciar a sua fome. Então aí é hora de ingerir os alimentos sólidos, sairmos da doutrina elementar de Cristo para começar a andar com o Senhor em águas profundas. Temos chamados para isso, meus irmãos. E desmamar nós sabemos que é um processo bastante doloroso para a criança e para a mãe também, porque nesse processo, a mãe que ama tanto aquela criança, na hora do desmame, a criança está chorando, a mãe vai chorar também. É duro para a mãe, mas a mãe, porque ama a criança, vai disciplinando essa criança. Ela precisa aprender a sossegar a sua inquietação. Entende, irmãos? A ficar em silêncio. Então, ela vai aprender a esperar. Aqui tem um salmo aqui, o Salmo 62, ele é maravilhoso, irmãos. Salmo 62, verso 1. São tantos textos que nós podemos considerá-los, mas não vamos ver todos, claro. Salmo 62, verso 1. Porque ela vai começar a esperar. O sentido aqui de esperar é de sossegar. Enquanto eu descanso, enquanto eu estou sossegado, eu vou esperar. Eu vou esperar. Ele vai tratar também com a nossa ansiedade. Não é assim? Você vai sempre esperar. 62 de Salmos, o versículo 1 diz assim: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. A palavra espera silenciosa, espera sossegadamente. Porque, irmãos, quando nós conhecemos o Senhor de uma forma profunda, nós não temos que viver uma vida de inquietação. Porque, irmãos, nós sabemos, pela testificação do Espírito, que somos filhos de Deus e que Ele habita em nós pelo seu Espírito, a Trindade Santa, e que Ele é grande. Lembra aquele cântico da expressão do Salmo 48? Grande é o Senhor. Irmãos, nós temos que convencer a nossa alma que aquele que habita em nós, Ele é grande e que Ele tem o domínio sobre tudo e sobre todos. Fio de cabelo, passarinho, coisas mínimas. Ele sustenta este universo pela sua palavra. Ele que habita em nós. Então, nós temos que aprender a esperar nele, e aqui ele fala a alma. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. O que ele está dizendo aqui? Outras coisas eu não vou ter silêncio, eu vou ficar inquieto. Então, tem muitas inquietações ao meu redor, mas então eu vou diante do Senhor. Senhor, a minha alma está inquieta. Faça com que ela se volte para Ti. Aí eu vejo quão grande Ele é, quão grande é meu Deus. Então a minha alma vai encontrar o verdadeiro descanso. Jesus diz: vinde a mim, que vocês vão aprender de mim e achar descanso para as vossas almas. Porque quando nós somos desmamados, parece que nos falta o chão. Gente, agora era a minha única fonte de nutrientes para satisfazer a minha necessidade física, mas Ele quer nos satisfazer espiritualmente. As físicas Ele já prometeu para a gente não ficar nem preocupado com o que é vez de comer, beber e vestir. Ele iria nos fartar. E o que Deus faz é exatamente isso. Ele farta o seu povo de tantas benesses, meus irmãos. Mas nele nós temos que aprender a descansar. Está carregado, está sobrecarregado? Vinde a mim. Experimentem tomar sobre vocês o meu jugo. Vocês não, eu sou manso e humilde de coração. Eu sou o Deus que te sara. Eu sou o Senhor que te guiará continuamente. Mas para isso, as nossas vidas têm que estar entregues às tuas mãos, ou aos teus pés. O melhor lugar deste universo é os pés do nosso amado Senhor. Que maravilha, irmãos. Não temos nada que temer.
Nada que temer. Às vezes nosso coração começa a ficar ansioso, nós começamos a elaborar alguns projetos e não levamos o Senhor em conta, e vai dar certo, pensamento positivo, vai dar certo, o Senhor nos frustra. Aí a gente vem todo murchinho, ai Senhor, tinha tudo para dar certo, mas eu não queria isso para você. Porque, irmãos, quando nós nascemos de novo, nós temos que entender que nós não nos pertencemos mais a nós mesmos. 2 Coríntios 5,15, e Ele morreu por todos, para que os que vivem, não vivem mais para si mesmos, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Vivemos para Ele, somos Ele. Ele nos comprou, por preço fostes comprados. Por que nós queremos viver uma vida para nós mesmos? Para os nossos interesses? O que eu vou ganhar? E, gente, esse mundo gera nos filhos de Deus ansiedade, uma ânsia por obter coisas deste mundo. E sabe o que o Paulo nos orienta com relação a este mundo, irmãos? Claro que nós temos que, a igreja está nesse mundo, nós dependemos de muitas coisas deste mundo. Isso é totalmente e absolutamente lícito da parte do Senhor. Mas tem um princípio aqui que eu vou deixar para vocês hoje. Irmãos, e por favor, nunca se esqueçam disso. Abra lá em 1 Coríntios, capítulo 7. Vamos ver aqui um princípio fundamental, no qual o Espírito Santo tem para nos mostrar aqui. Capítulo 7, vamos ler alguns versículos aqui desse capítulo. Ele diz assim, irmãos, presta atenção. Versículo 29. 1 Coríntios 7, versículo 29. Vamos ler alguns versículos aqui, que isso aqui vai nos ajudar a sermos desmamados. Às vezes nós estamos mamando neste mundo, e o Senhor quer nos desmamar deste mundo também. Olha o versículo 29. Isto, porém, vos digo, irmãos, é para nós, irmãos, o tempo se abrevia. Então, tenha consciência disso. O tempo não está passando rápido, está se abreviando. Entende, irmão? Está se abreviando. Aliás, está voando. Então, o tempo se abrevia. O que resta é que não só os casados sejam como se o não fossem. Ou seja, tem um irmão que ele diz assim, você que está casado, tenha seu marido apenas como um dia, sua esposa apenas como um dia. Ah, porque você se apega muito à esposa, ao esposo, aí você fará de tudo, aí se torna teu esposo, a tua esposa um ídolo. Foi nos dado para nós um marido, uma esposa, apenas um dia. Percebe? Aos casados sejam como se não fossem. Claro que todo filho de Deus tem discernimento espiritual da parte do Senhor para saber como tratar o marido, como tratar a esposa, suprindo as suas necessidades emocionais, físicas e espirituais. E às vezes muitos lares não funcionam porque às vezes não há uma união perfeita. Um é muito afincado no Senhor, outro é mais relaxado, outro não se importa. E aí ele diz o seguinte, versículo 30, mas também os que choram, como se não chorassem, e os que se alegram, como se não se alegrassem, e os que compram, presta atenção aqui, irmãos, e os que compram, como se nada possuísse. Olha, se você tem capacidade de ter muitos bens, muitas propriedades, compre. Mas entenda uma coisa, nada disso é teu, é do Senhor. Paulo fala assim, nada trouxemos para este mundo e nada vamos levar dele. Então, e os que compram como se nada possuísse. Agora, olha o 31. E os que se utilizam do mundo como se dele nada usassem. Então, pega com mão leve. Eu utilizo de veículo, utilizo de avião, utilizo de muitas coisas, mas como se nada estivesse utilizando, porque há uma necessidade. Porque a aparência deste mundo
passa. A aparência deste mundo passa. E Paulo ele diz o seguinte: o que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Porque, irmão, presta atenção, olhe bem para mim aqui. Uma preocupação, por menor que seja, vai lhe tirar da centralidade de Cristo. Os desejos por coisa grande, isso tudo vai sufocar a palavra na sua vida. E Satanás vai contribuir para que você seja próspero. Aí você vai estar dependendo, não do Senhor, mas de outro Senhor chamado riquezas, o Deus Mamon. Estão me compreendendo, irmãos? Então ele tem que nos desmamar. Irmãos, eu desfruto sim das coisas do mundo, mas eu sei que nada é meu. Nada. Percebe? Então nós temos que pegar com mão bastante leve. Porque tem pessoas que às vezes vê outras pessoas crescerem. Nossa, e eu que sirvo tanto ao Senhor, não tenho nada. Queridos, sabe qual que é a orientação que Deus nos traz para nós? Descansa no Senhor. Abra lá no Salmo 37. Vamos ler o versículo 7. Salmo 37, verso 7. Aqui, o salmista, pelo Espírito, quer passar para nós uma lição fundamental. Ele diz assim, o versículo 5, todos nós sabemos, é uma outra forma de lançar sobre o Senhor tudo aquilo que gera em nós ansiedade. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará, ou Ele o mais o fará. E ele diz assim, fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. E o 7, ele diz assim, olha, descansa no Senhor. Isso aqui é uma forma dele desmamar. Fiz calar e sossegar a minha alma como uma criança se aquieta, se assossega, se sossega nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma, não meu espírito. Meu espírito não tem nenhum problema. Cristo habita nele, o Pai habita nele, o Filho habita nele, o Espírito habita nele. Então, temos tudo, mas a nossa alma, a minha alma para contigo. Aqui ele diz o seguinte, descansa no Senhor e espera nele. Como João fazia. Lembra do evangelista João? Ele se quedava ali no peito de Jesus. Que linda aquela cena para ser contemplada, irmãos. O Filho, Senhor Jesus, está no seio do Pai. E nós, irmãos, temos que aprender a se aquietar no seio do Filho. Ele vai nos desmamar. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho. Por que ele coloca aqui não se irrite? Porque nós sabemos que aqueles que prosperam, que não têm Cristo, prosperam injustamente, corruptamente. Então não te irrites. Isso aí, Deus está dizendo, é um caso que eu vou julgar depois. Vocês descansem em mim. Tem um lugar aqui muito especial no meu peito para vocês descansarem. Por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa ir, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal. Claro que vai acabar mal. Aí nós vamos desenvolver uma politicagem. Olha aí, você começa a ficar indignado pelos governantes que são injustos, né? Aí chegam e falam assim, olha, meu amigo, você deveria ser o prefeito da cidade porque você é homem de Deus, você é justo. Aí esse cabeça oca vai entrar na política. Lembra de Pedro, irmãos, quando o Senhor morreu? Pedro disse assim, ele era o líder, eu vou pescar. Antes ele era um pescador, e ele foi pescar, e levou um monte de gente junto com ele. E aí pescaram a noite inteira, não pegaram um peixe. Aí o Senhor, o que o Senhor fez? Preparou para eles pão e peixe.
E aí estavam chegando todos frustrados, né? Porque se fomos chamados para o Senhor, não adianta querer voltar a fazer aquilo que é do mundo, irmãos. E o Senhor então chamou aqueles discípulos e disse para Pedro, depois que o Senhor se deu a reconhecer, lançai as redes do lado direito do barco. Senhor, nós trabalhamos a noite inteira, não pegamos nenhum peixe. Você não pegou, mas eu já preparei para vocês peixe ali, ó. Já tem ali pão e peixe. O Senhor preparou um braseiro, disse para ele, olha, o sustento de vocês agora vai ser eu que vou dar. Não duvidem. Chamei vocês para serem pescador de homens. Agora é eu que tenho domínio sobre todas as coisas. Lança as redes. Sob a tua palavra eu vou lançar as redes. E pegaram 153 peixes, quase que as redes se rasgaram. E Jesus disse, dá um desses aí que vocês pegaram, que eu vou colocar aqui também. Eu falei quarta-feira aquela frase que Deus nos tirou do Egito para nos levar a Canaã. Deus nos tirou do Egito, mas já preparou Canaã. Interessante que Ele preparou o deserto para nos preparar, para nos apossarmos de Canaã. Irmão, Deus não tem nada preparado para mim e para você. Ele já preparou, agora Ele está nos preparando para nós tomarmos posse. Vinde benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Lembra, irmãos? Então hoje é um tempo de preparo, de desmamar, para a gente avançar a maturidade espiritual. Ele quer nos dar alimento sólido. Irmãos, a salvação da alma é para os desmamados. Para os desmamados. Eles aprenderam a ficar ali sossegados e esperar do Senhor em silêncio. Vamos ler mais um texto, irmãos. Lamentações, capítulo 3. Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Vamos ler aqui a partir do versículo 24. Olha que coisa preciosa. Olha a porção dos levitas aqui, irmãos. Diz assim, Lamentações de Jeremias, capítulo 3, a partir do versículo 24. Vamos apreciar esses versículos aqui agora. Diz assim, a minha porção é o Senhor. Não é lindo isso, irmão? A minha porção não é nada das suas bênçãos, não é nada daquilo que Ele pode me dar. A minha porção é o Senhor. Diz o quê? A minha alma. Mas por que Jeremias disse isso? Porque Jeremias, irmãos, ele foi tratado, agora ele sabia. Pregou mais de 40 anos, não conquistou nenhuma alma para o Senhor. 40 anos. Diz a minha alma, portanto, esperarei nele. Por que ele disse que esperarei nele? Porque ele sabia que Deus não mente, sabia que tudo que o Senhor disse Ele cumpriu. Então agora, minha porção, não estou mais preocupado com coisas, a minha porção é o Senhor. Eu tenho tudo, eu tenho o Criador, eu tenho o Salvador, eu tenho aquele que supra as minhas necessidades, eu tenho aquele que é tudo para mim, a minha salvação. Então a minha porção é Ele. Irmão, será que nós podemos dizer como Jeremias, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma? Alma. Portanto, aconteça o que acontecer, esperarei nele. E o que mais que ele descobriu quando Jeremias estava sendo desmamado? Bom é o Senhor. Bom é o Senhor, mas não é para qualquer pessoa, porque quem não espera nele vai pensar que o Senhor não é bom. Uma vez eu fui no hospital acompanhar um senhor lá em São José do Rio Preto. Tinha uma senhora de uns 68 anos,
fazendo hemodiálise. Ah, você é pastor? Sou. Sabe? E eu não consigo entender, porque eu sempre, em toda a minha vida, servi a Deus. E agora, olha, eu tenho que fazer hemodiálise 4 vezes por semana. Deus tem sido tão injusto comigo. Falei, meu Deus do céu. Não conhece o Senhor, irmão. Não conhece. Porque bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. E ele diz assim, versículo 26. Isso aqui, irmãos, é a experiência de almas que foram desmamadas. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Irmãos, quais são as implicações aqui? De aguardar a salvação do Senhor e em silêncio. Sabe o que Jeremias está dizendo aqui? Olha, irmãos, não importa as dificuldades que vocês irão enfrentar. Não importa a tamanha que sejam as tribulações, sofrimentos, dores. Aguarde em silêncio. Não murmurem. Vá aos pés dele. Porque, olha aqui o versículo 27. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. O que é o jugo na sua mocidade, irmãos? Eu fui desmamado. Sou moço ainda. Preciso de crescer. Eclesiastes vai dizer, lembra-te do teu Criador os dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias. Cada dia que passa está ficando pior. Este mundo está condenado e tem muitos que estão aí levantando bandeiras para este mundo. É tempo de nós nos revestirmos de Cristo, porque o tempo está se abreviando. Queridos, olha o versículo 28. Assente solitário e fique em silêncio. Por que solitário, irmãos? Porque a palavra fala em Números 23 que a igreja do Senhor é um povo que habita só, solitário. Mas nós temos a presença daquele que é renegado pelas nações. Porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele. E aí o 29 fala, põe a sua boca no pó. Entende aqui, irmãos? Isso é ser desmamado. Esperar inteiramente. Pedro fala assim, esperai inteiramente na graça. Espera nele. Agora, quem não é desmamado, vai querer o leitinho. Não, está muito bem aqui. Eu preciso de vocês, ore por mim, irmãos. Ah, irmãos, sabe, eu preciso da ajuda, e nós vamos carregar esses bebezinhos nas costas assim, mas até quando, irmão? Nós precisamos começar a se alimentar de um alimento sólido, consistente. Então vamos avançar aqui um pouquinho, porque o nosso tempo é bastante escasso. Então, pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Por que se aquieta? Porque quando ela é desmamada, ela fica muito agitada. Ela fica muito brava, ela esperneia, ela chora, faz birra. E a mãe, com toda a sabedoria, vai ali fazer com que ela realmente possa se aquietar. Como essa criança, e a minha alma para contigo. Davi aqui em primeira instância ele está dizendo, eu sou muito agitado, Senhor, mas eu quero calar e sossegar a minha alma. Não confunda a alma com o espírito. A alma é uma coisa, o espírito é outra. A alma é a nossa personalidade, a tua personalidade. O espírito foi regenerado, que nós temos comunhão com o Pai. Ele quer que a nossa alma fique sossegada, para deixar Ele fazer as coisas. Deus não faz muito em nós por causa da nossa alma agitada. Não é assim? Se a gente aprender a sossegar, a calar nossa alma como aquela criança desmamada, e depois se aquietou,
mas no início ela ficou muito agitada, mas depois se aquietou, tranquila. Então agora Deus pôde começar a habilitar essa criança para que ela pudesse então comer alimento sólido. Começa a crescer, ali uma sopinha, um caldinho de feijão, depois um pedacinho de carne, de bife, bem pequenininho, senão ela engasga, vai comendo alimentos. De repente, depois está comendo um churrascão aí, né? E nadando em águas profundas da palavra. Isso que Deus quer, para que nós sejamos parecidos com o seu Filho. Aquele texto de Romanos 8, 29, vocês sabem de cor ou não? Ou nós precisamos de ler ele? Lá em Romanos 8, 29, a Bíblia diz assim, olha a finalidade do nosso desmame, é isso aqui, irmãos, presta atenção. Romanos 8, verso 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes ou conformados à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ser conformado ao Filho. E Paulo, se você ler Efésios capítulo 4, o desejo do Espírito é nos levar para uma vida de maturidade, semelhante a Cristo. Quanto mais nós vamos crescendo, nós seremos tomados, olha que maravilha, irmãos, de toda a plenitude de Deus. Aí sim podemos dizer, nele nós estamos completos, em Cristo. Aí nós vamos ter autoridade para ensinar, para pregar e para sermos pais da igreja. Irmãos, como é bom ver uma igreja madura, onde os irmãos tomam decisões pautadas pela palavra, nem a mais nem a menos. Oh, que gostoso! Os irmãos maduros que vão cuidar daquelas criancinhas, carregando ela nos colos, trocando as fraldinhas dela, limpando ela, colocando um talquinho ali, até elas dar os primeiros passos na vida cristã e começa a andar, começa a crescer, desenvolver, se tornam pais da igreja também. Essa é a finalidade, irmãos, porque nós somos tão cabeça dura, cabeça oca, cabeça de minhoca. Nós temos que pedir ao Senhor sensibilidade para ouvirmos a voz do Espírito, para que Ele fale conosco, nos oriente, nos fortaleça e nós tenhamos uma vida alicerçada em Cristo. E Cristo vai nos dirigindo. Nós fomos chamados a tomar o jugo de Jesus, estar junto com Ele ali, caminhando aqui, puxando, né, aquele carro de boi, mas olhando para aquele que diz para nós, aprendam de mim, sou manso, vamos caminhar juntos. Entende, irmãos? Ele falou isso para nós, e eis que eu estou convosco todos os dias, com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Irmãos, este é o cristianismo autêntico. Então, como essa criança é minha alma para contigo, então agora a minha alma está bem aquietada, mas a teus pés, Senhor. Então agora Deus pode encontrar em nós respostas para poder agir. Então vamos fazer algumas leituras aqui, irmãos. Deus nos chamou para uma vida de constante crescimento. Viver desta forma é o desejo de Deus e é o estágio que todo cristão deveria alcançar. Entretanto, muitos não conseguem chegar até ele. O orgulho, a falta de interesse e a falta de compromisso são alguns dos fatores que tornam a maturidade um alvo distante. Se desejas crescer, você e eu precisamos de perseverança e deixar a mamadeira para nos alimentarmos de alimento sólido. Hebreus 10, 36, a palavra de Deus diz assim: como efeito, tendes necessidade de perseverança para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Irmãos, Abraão, ele foi um homem que Deus então, para usá-lo, para ser pai da fé de todos que creram, Abraão foi trabalhado, foi desmamado. E Abraão também aprendeu uma lição, porque cada passo
que o Pai dá em nós, isso também envolve até a educação de filhos. Os filhos de Deus só serão bons pais aprendendo com o Pai Celestial. Estão me compreendendo? Então, Abraão foi um homem que sofreu bastante, irmãos. Sofreu bastante. Mas a boa mão do Pai estava sobre ele, estava tratando dele. Então, cada jornada que Abraão alcançava, e a vida de Abraão foi uma vida de maturidade, 4 altares na vida de Abraão, que nós vimos aqui algum tempo atrás. Quando Abraão concluía, consumava aquilo que o Pai estava tratando com ele, sabe o que nos revela a palavra implicitamente? Que Abraão fazia festa, ele comemorava, ele se regozijava. Aquilo que Paulo diz lá em 2 Coríntios 7, versículo 4, em meio de muitas tribulações manifesta-se regozijo e júbilo. Então, cada passo que Abraão avançava no Senhor, ele tinha aquela sensação, aquela realidade de uma satisfação, porque venci mais essa, Deus é comigo. Então, aí Deus, o que Deus fazia? Deus acrescentava mais tribulações, mais sofrimento, e Abraão errava, foi para o Egito, voltou, perdeu muito tempo, mentiu, mas o Senhor tratou com Abraão e Abraão respondeu, as duras penas muitas vezes, e foi até chegou à maturidade. Mas então depois Deus deu a Abraão Isaque, seu filho. Claro que ele não nasceu um homem perfeito, nasceu uma criança que mamava. E a Bíblia diz que quando Isaque foi desmamado, sabe o que Abraão fez? Abra lá em Gênesis 21, versículo 8. Gênesis, esse é um livro difícil de nós encontrarmos aqui. Gênesis 21, versículo 8. Veja aqui, irmãos, que coisa interessantíssima. Olha só. Gênesis 21, verso 8. Isaque cresceu. E foi desmamado. Agora veja aqui, irmãos, se Abraão não aprendeu com o pai. Isaque cresceu e foi desmamado. Neste dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Ou seja, Isaque, seu filho, passou pelo primeiro estágio da sua infância. O primeiro estágio de uma vida infantil é ser desmamado. Então, deu a Abraão um grande banquete. Irmãos, aqui também tem muitas lições. Eu tenho incentivado muitos pais que têm criança pequena a fazer festa com seus filhos quando eles aprendem a falar. Meu filho está falando, faz festa, celebra. Meu filho aprendeu a escrever, puxa vida, olha, o meu filho aprendeu a escrever. Faz um almoço especial lá para o seu filho. Meu filho foi desmamado, deixou a chupeta, nossa, que maravilha. Filho, você deixou, aprendeu a andar, faz festa. Às vezes os filhos aprendem uma coisa lá na escola, vai mostrar para os pais, mostra lá para a sua mãe, mostra lá para o seu pai. Ah, vai mostrar para a vovó. É para você. O Senhor confiou essa criança nas tuas mãos. Cuida, faz festa, porque é uma dádiva do Senhor. Entende? Irmãos, nós somos tão, muitas vezes, estranhos. Por que o mundo está do jeito que está? Porque o egoísmo é um veneno que está autodestruindo o homem. Ganância, riqueza e por aí vai. Então, queridos, perseverança. Abraão foi um homem que ele aprendeu perseverança. A palavra perseverança é a mesma que paciência. Lembra do Salmo 40, versículo 1? Esperei com paciência ou com perseverança no Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. E paciência e perseverança, como é que nós vamos ter paciência? Ou sermos perseverantes? Tiago 1, 2, 3 e 4 diz assim: irmãos, tendes por motivo de
toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança ou paciência. Percebe que para isso tem que ter desmame. Uma criança que não é desmamada, ela não está habilitada para enfrentar tribulação. Ela nunca vai ser paciente. Você quer ver só se ela é paciente ou não? Tira a mamadeira dela e chora, e bate o pé, e nervosa, e rola, fica roxa. Deixa chorar. Não é assim? Não vai. Então Abraão, ele aprendeu. Quer ver? Tem um texto aqui. Abra lá em Hebreus capítulo 11, se referindo a Abraão. Hebreus 11, irmãos, Hebreus 6, versículo 13 e 15. Que ele alcançou a promessa porque ele foi perseverante. Hebreus 6, 13 a 15. Diz assim, palavra do Senhor. Olha só que interessante. Hebreus 6, 13. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, se Deus fez a promessa a Abraão tinha um alvo, que era obter a promessa. Deus fez a promessa. Quando alguém promete uma coisa para você, você não deseja que essa promessa se cumpra? Deus fez uma promessa para Abraão. E vamos ver como que Abraão obteve essa promessa. Olha só. Visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. Então, Deus fez essa promessa. Puxa vida, será que se Abraão não acreditasse nisso, ele voltava para trás, ele retrocedia. Mas olha o versículo 15. E assim, depois de esperar com paciência ou com perseverança, obteve Abraão a promessa. Irmãos, percebe aqui? Aquieta a sua alma. Irmãos, nós temos que aprender a esperar no Senhor. Ele não vai falhar. Ele não vai falhar comigo nem com você. Irmãos, como nós precisamos avançar no Senhor. Porque, claro que Ele disse que a salvação dele seria para nós completa e plena. Mas para alcançar a nossa alma, qual que é o fim da nossa fé, irmãos? O fim da nossa fé é a salvação da nossa alma. Mas nesse caminho até lá, no nosso caminho, o Senhor vai colocar espinhos, percalços, tribulações, provações, para que lá no fim nós venhamos, como Abraão, obter aquilo que ele prometeu, salvação da nossa alma. Está aí pertinho? Vai algumas páginas para frente, depois de Tiago, 1 Pedro, capítulo 1, 1 Pedro 1, versículo 6. 1 Pedro 1, de 1 até o versículo 5, ele fala da regeneração, fala dos privilégios que temos em Cristo, que Ele nos guarda. Tudo isto nós devemos exultar. E o versículo 6 começa assim: nisso exultais. Exultais nisso o quê? Porque nós fomos eleitos segundo a presciência de Deus, no versículo 2. Fomos regenerados para uma viva esperança mediante a ressurreição, no versículo 3. Para uma herança, irmãos, que é incorruptível, sem mácula, reservada para nós que cremos. O versículo 5 fala que nós somos guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Então, nisto exultais. Nós temos motivo para exultar nisto, tudo que Ele fez por nós. Agora aqui tem um contraste. Embora no presente, por breve tempo, aqui ser necessário, essa condicional aqui não existe no original. Aqui existe um gerúndio, sendo necessário, porque é necessário. Sendo necessário, sejais contristados por várias provações. Deus quer a tua felicidade. Deus não quer a tua felicidade, não. Onde é que está escrito isso na Bíblia, que Deus quer a tua felicidade? Isso são os religiosos que pregam, para iludir o povo. O que Ele quer? A tua infelicidade? Também não. O que Deus quer? Deus, se Ele não quer
nem a minha infelicidade, nem a minha felicidade. Sabe o que Ele quer? A minha santidade. Entende, irmãos? Contristados, sejais, no presente, sejais contristados por várias provações. Para quê? Olha aqui o para quê, o propósito. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havido visto a mais, irmãos, a quem não havido visto a mais, se nós amamos a Deus que nós não vemos, qual é o indício que nós amamos o Pai, que nós não vemos? Como assim? Como que eu vou amar aquele que eu nunca vi? É amando o meu irmão, porque eu sei que o Pai, o Filho, o Espírito está no meu irmão. Então eu tenho que amar o meu irmão. Quando eu amo o meu irmão, eu estou amando o Pai, o Filho e o Espírito também. A quem não havido, agora, aqueles que falam que amam a Deus, mas não amam seu irmão, são hipócritas de primeira categoria. São religiosos, são malditos. O novo mandamento é o amor, que vos ameis uns aos outros, assim como eu também vos amei. Sem essa realidade, irmãos, não é nascido de novo coisa nenhuma. Estão iludidos. A quem não havido visto a mais, no qual não vendo agora, o que significa? Se eu não vejo agora, eu vou vê-lo depois. Não vendo agora, mas crendo. Se creres, verás a glória de Deus. Mas crendo, exultais com uma alegria indizível, cheia de glória. Então, se vocês creem, louvem ao Senhor com alegria. Se apresente diante dele com cântico. Versículo 9: obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Mas nós já não somos salvos? Sim, você é filho de Deus em Cristo. Mas agora Ele está trabalhando na sua alma. Ele vai usar aqui tribulações, com tristezas, um monte de coisas. Cristianismo, irmãos, é como disse o nosso irmão, é para macho e para macha. Entende, irmãos? Porque quando Deus fez Adão e Eva, como é que Deus os chamou? Chamou os dois de homem, lá em Gênesis capítulo 5, versículo 3. Chamou Adão e Eva, vocês são os meus homens. Percebe, irmãos? Em Cristo não há nem homem nem mulher, nós somos um nele. Por isso que nesse mundo, mulher é para um dia só, mas um dia só no tempo dele. 40, 50, 60, 70 anos aqui para nós, não é assim? Mas o objetivo final, salvação da vossa alma. E como que Ele vai salvar a nossa alma? Sempre tem, irmãos, esse é o princípio da palavra, sempre vai ter tribulação. Um outro exemplo, abra em Lucas e nós vamos encerrar. Lucas capítulo 21. Lucas 21, vamos ler aqui o versículo... Vamos ler a partir do verso 16. Observam que sempre tem antes problemas, problemas, dificuldades, tribulação, sofrimento, das mais variadas espécies. O 16 diz assim, olha que aqui é Jesus quem está dizendo. Você acha que Ele não sabe o que Ele está dizendo? Claro que sabe. Sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. Verso 17, se você é filho, irmãos, entenda uma coisa, Jesus disse assim, se odiaram a mim, odiarão vocês também, porque eu vou estar dentro de vocês. Verso 17, de todos sereis odiados por causa do meu nome, por causa da minha pessoa. Agora, olha o conforto aqui. Interessante que Ele apresenta para nós as tribulações, mas apresenta para nós o encorajamento, o conforto. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. Eu preciso de crer nessa palavra. E aí o verso 19, é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma, ou seja, que as vossas almas serão salvas. Por isso que não vai ser muita gente salva não, meus queridos irmãos. É um pingo de gente. E graças ao Senhor,
porque, irmãos, aqui, nesse local, o Senhor tem tido o seu testemunho. Ele tem falado conosco. Então, em respeito ao horário, nós vamos encerrar. E queira o Senhor que futuramente Ele possa fazer com que nós venhamos voltar sobre esse assunto aqui. Vocês leiam o boletim, releiam, peça a luz diante do Senhor para que Ele fale aos vossos corações. Amém. Vamos orar. Pai, graças te damos por esse momento tão gostoso, Pai, quando nós nos reunimos, sentados aos teus pés, para ouvir a tua voz, ouvir a tua palavra. Como somos gratos ao Senhor, que o Senhor teve tanta paciência conosco, está nos desmamando. E o Senhor sabe que a nossa alma é muito inquieta, ela não tem sossego, ela esperneia, nós brigamos muitas vezes contigo, Pai. Mas o Senhor é tão paciente conosco, o Senhor é tão amoroso e faz-nos nós descansar no teu peito, como essa criança que foi desmamada. Pai, que assim seja a nossa alma para contigo. Oh, meu Pai, muito obrigado por esse tempo. Frutifica essa verdade aos nossos corações. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém.